Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stop ao vivo. Eu queria agradecer todos vocês pelas participações. Queria pedir para você convidar seus amigos para participarem dessa transmissão. Queria dizer que essa transmissão não propõe o fim de todos os problemas, a solução de tudo, como as transmissões da direita, mas reflete sobre os eventos que estão acontecendo no Brasil. Se você já está participando pelo Facebook, eu gostaria de te pedir, por favor, compartilhe por aí no Facebook. Se você está participando pelo YouTube, eu te peço, compartilhe aí no WhatsApp, no Twitter, enfim, onde der para compartilhar para a gente aumentar o alcance. E eu gostaria de apresentar para vocês mais uma pessoa que aderiu à campanha Lula Livre. Essa pessoa é o Deltan Dallagnol. Não, que coisa estranha, não, é isso mesmo. O Deltan Dallagnol disse que o Lula não pode decidir se aceita ou não ir para o semiaberto. A estratégia do Deltan Dallagnol é muito clara. O Deltan Dallagnol não quer que o Lula vá para o semiaberto. O Deltan Dallagnol quer que as pessoas parem de gritar Lula livre. O Deltan Dallagnol quer ofuscar a Vaza Jato. O Deltan Dallagnol quer adiar para sempre o julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Isso porque a Lava Jato, os criminosos de Curitiba, estão ruindo com a prisão do ex-presidente Lula, exatamente a prisão do ex-presidente Lula que chama atenção para os crimes da Lava Jato, até porque eu nunca vi um movimento Cunha Livre. Vocês já viram algum movimento do tipo Cunha Livre? Não, não tem movimento Cunha Livre. A Lava Jato está hoje sendo discutida pelo mundo. Os crimes do Ministério Público Federal estão sendo discutidos pelo mundo exatamente por causa da prisão do ex-presidente Lula. E agora nós teremos pela primeira vez na história da humanidade a soltura coercitiva. Parece engraçado, mas não é engraçado. Imaginem vocês que o Sérgio Moro articulou para fazer uma condução coercitiva do ex-presidente Lula. A finalidade da condução coercitiva era escândalo político. Escândalo político porque o ex-presidente Lula poderia ter sido formalmente intimado para depor na Polícia Federal, mas não. O Sérgio Moro queria uma condução coercitiva, porque através de uma condução coercitiva, eles poderiam produzir material para a Rede Globo, eles poderiam estampar para a sociedade que o Lula estava sendo preso. Eu recebi, inclusive, eu estava trabalhando na Inglaterra, e eu recebi a mensagem no WhatsApp. Os grupos de WhatsApp já sabiam que o Lula sofreria a condução coercitiva. O que aconteceu naquele momento foi que os grupos de WhatsApp compartilharam. O Lula vai ser preso hoje, pessoal. Daqui a pouco nós estamos aí compartilhando. Dito e feito, os grupos de WhatsApp sabiam antes da condução coercitiva do ex-presidente Lula. Os grupos de WhatsApp do bolsonarismo já estavam compartilhando a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Agora a coisa mudou. Agora o Dallagnol vai ter que promover a liberação coercitiva do ex-presidente Lula. Porque agora nós temos aqui os idiotas que gritavam o Lula está preso, babaca. Os idiotas que gritavam que o Lula ia morrer numa cela de Curitiba, hoje eles estão impressionados. Hoje esses idiotas que antes participavam da live falando o Lula vai ficar lá até 2200, o Lula vai morrer naquela cela. Os idiotas agora estão vendo uma coisa completamente diferente. Os mesmos idiotas que estavam dizendo Lula tá preso babaca, agora estão vendo o Dallagnol se esforçando para o Lula sair da cadeia. O Dallagnol está se esforçando para abafar o caso sobre os crimes cometidos pela Lava Jato. E hoje a mesma turminha que estava desesperada comemorando a prisão do Lula, dizendo o Lula tá preso, babaca, não consegue explicar por que o Flávio Bolsonaro está lutando no STF para o Queiroz não ser investigado.
A mesma turma que dizia o Lula tá preso, o babaca, não consegue explicar por que o Eduardo Bolsonaro não quer deixar o sargento, preso com 39 quilos de cocaína, falar com o Brasil. Então, o Lula, nesse momento, está preso, mas está tecnicamente solto, porque até a acusação agora está propondo uma liberdade coercitiva para o ex-presidente Lula. Mas a liberdade coercitiva não é tão fácil assim. Sabe por quê? Para libertar coercitivamente o ex-presidente Lula, o Dallagnol vai ter que fazer uma coisa que não tem como obrigar o Lula a fazer, que é assinar o termo de progressão de pena, as condições para a progressão de pena. E o Lula não vai assinar. Para o desespero do Dallagnol, o Lula não vai assinar. Porque o Lula não vai assinar, o Dallagnol, a Carolina Lebos e os demais procuradores e até o Sérgio Moro vão continuar ouvindo o povo clamando por Lula livre. E tem mais. O povo vai continuar clamando por Lula livre. O Intercept vai continuar vazando as falcatruas da Lava Jato. E o povo vai continuar compartilhando as falcatruas da Lava Jato. Mas não para por aí. Não é só isso. O Moro vai continuar sendo investigado pelos crimes que ele cometeu. E enquanto o Lula tiver forças para pressionar o Playboy de Curitiba, ele vai ser exposto. Então, a liberdade coercitiva do ex-presidente Lula depende de uma assinatura do ex-presidente Lula. A condução coercitiva não. A condução coercitiva só dependia da disponibilidade dos jornalistas da Rede Globo. É o Moro falando assim, olha, vocês podem mandar os jornalistas no dia tal, na hora tal, e a Globo falando, claro, a gente manda o pessoal filmar, beleza. Era só isso que era necessário para a condução coercitiva do ex-presidente Lula. Mas para a liberdade coercitiva do ex-presidente Lula, é preciso que o ex-presidente Lula aceite os termos da progressão de pena, só que o ex-presidente Lula não concorda que ele está cumprindo pena. Nós estamos falando do ex-presidente Lula, nós não estamos falando do Eduardo Cunha. Como o ex-presidente Lula não concorda que ele está cumprindo pena, e o ponto de vista que eu tenho é que o Lula é um prisioneiro político dentro do Brasil e para o resto do mundo ele é um prisioneiro de guerra, numa guerra que nós fomos derrotados pelos Estados Unidos, o Lula não vai aceitar. E aí a pressão cresce ainda mais, porque nesse momento a chapa esquenta. O Ministério Público achou que ia fazer uma barganha com o ex-presidente Lula. O Ministério Público tinha certeza que o Lula estava tão desesperado para sair da cela. Assim que funciona, não é, Ministério Público? Infelizmente, o Dallagnol está tão acostumado com essas coisas de covardemente prender as pessoas para trocar a liberdade por algum benefício, que ele, nesse momento, ele teve certeza que o Lula ia pular de ponta cabeça no semiaberto. O Dallagnol pensou, a gente pede para o Lula ir para casa, o Lula vai desesperado, correndo, catando cavaco para dentro de casa, mas não deu assim. O Lula não aceitou dessa forma. O Lula não quis ir para casa. O Lula quer trocar de lugar com Dallagnol e com Sérgio Moro. O que eu consigo perceber na postura do ex-presidente Lula é mais ou menos assim, olha, eu até saio daqui, mas eu estou disposto a aguardar até o momento em que eu troque de lugar com o Dallagnol e com o Sérgio Moro. E a coisa vai ficando cada vez mais pesada. A coisa vai ficando cada vez mais pesada porque depois dessa tentativa do Ministério Público de abafar o caso, essa tentativa frustrada, a coisa vai esquentar ainda mais, porque hoje as pessoas vão ter que explicar o que está acontecendo.
E vocês imaginem que os poucos apoiadores da Lava Jato, eles já começam a se perder. Veja aqui a criança Ternobil. Nada a ver. O MPF está oferecendo o semiaberto só para não terem como continuar a falácia de preso político. Olha, Ternobil, o MPF está oferecendo o semiaberto para conseguir abafar a pressão sobre o MPF. Porque hoje a prisão do Lula causa uma pressão sobre os crimes da Lava Jato. E o MPF, passando o Lula para uma prisão dentro de casa, o preso político continua da mesma forma. Porque se o Lula continuar no semiaberto, que na verdade não vai ser semiaberto, vai ser prisão domiciliar, o Lula continua sem os direitos políticos, ou seja, ele continua sendo preso político. Então as coisas não estão como antigamente. E olha, o que eu acho interessante é que existem pessoas que insistem nessas teorias infantis, como o Ternobil, mas são pessoas que já não têm coragem de colocar o próprio nome, o Ternobil. Eu tô esperando voltar, eu quero ver o que vai falar o Tony Conceição, quero ver o que vai dizer Ruth Mick aqui, lógico. Mas lembrem-se, não temos mais pessoas que consigam apresentar seus nomes reais. O Delgado sumiu faz tempo. E olha que interessante, nessa mesma direção, nós temos aqui essa notícia. Exclusivo, começam a desmoronar as redes sociais do bolsonarismo. Olha, eu posso reduzir essa mensagem, eu posso reduzir essa matéria, pessoal, a uma frase. Estupidez tem limite. Idiotice tem limite. Burrice tem limite. E vamos lá. As redes sociais bolsonaristas começaram a ser desmontadas como parte do processo de ocaso da extrema-direita. O coordenador do Zap Bolsonaro, Carlos Henrique, distribuiu um áudio nesse domingo com críticas pesadas a Bolsonaro e anunciando a desativação da rede, que inclui um site e cerca de 100 grupos de WhatsApp. O site que congrega os grupos publicou o último post, quarta passada, 25 de dezembro. Então vamos lá. Abre aspas, basta. Olha que interessante. O Ternobil ainda não entendeu, mas esse cara já entendeu. Basta. Se o Brasil está acima de tudo, tenho pena de todos que estão abaixo dele, criticou Carlos Henrique, referindo-se a Bolsonaro, em um áudio de 14 minutos enviado aos grupos bolsonaristas. Abre aspas novamente. O mito nos salvou. Eu, particularmente, um dos comandantes da guerra virtual que mais trabalhou para eleger Bolsonaro, já estou de saco cheio do mito e dessa ilusão de salvador da pátria, disparou Carlos Henrique em outro trecho do áudio. Agora, olha só, pessoal, por que eu estou trazendo para vocês essa matéria? Muito importante. Nós estamos vivendo um momento em que aquilo que a gente imaginava que aconteceria realmente está acontecendo. O bolsonarismo está ruindo, os eleitores do Bolsonaro, os mais ridículos, eles estão começando a passar vergonha e estão começando a gritar, basta. Não pense você que esse rapaz, coordenador dos grupos, ele fez isso porque ele percebeu que o Bolsonaro é uma farsa. Normalmente os coordenadores, eles sabem disso desde o início. O que aconteceu é que esse rapaz está vendo que os seguidores se foram. São poucos aqueles que conseguem continuar nessa loucura. Poucos são os Ternobils da vida. Podem ter certeza, olha, não é para todo lado que você consegue encontrar um bobo para ficar defendendo o Bolsonaro desesperadamente a troco de nada. Então, nós podemos perceber nesse momento que de um lado nós temos um desespero, e um desespero generalizado na Lava Jato, que já prepara uma liberdade coercitiva para o ex-presidente Lula. A Lava Jato prepara uma liberdade coercitiva para o ex-presidente Lula
com a finalidade óbvia de abafar o caso. Por quê, pessoal? Olha, não vamos cair na idiotice de imaginar que eles estariam fazendo isso por causa do direito que o Lula tem à progressão de pena. Não, eles não estão fazendo isso por esse motivo. Se fosse outra ocasião, eles estariam conectando os processos, dizendo que o Lula, apesar de ter direito à liberdade, ele deve ficar preso porque vem outro processo. Obviamente, eles estariam contra a progressão de pena. E é muito fácil fazer uma teoria contra a progressão de pena na Lava Jato. É só eles buscarem, por exemplo, o processo do sítio, que também vai cair, obviamente, com a suspeição do Moro, né? Eles conectariam os processos e diriam que o Lula já está condenado em primeira instância, faltando apenas a revisão, o que significa que não faz sentido libertar o Lula. Não, eles já sabem que a liberdade do Lula é a única possibilidade de diminuir o apelo público contra os crimes da Lava Jato. E, olha, uma coisa que nós precisamos concordar nesse momento. Se a Lava Jato quer a liberdade coercitiva do ex-presidente Lula, é porque o bicho tá pegando pro lado deles. Existe uma consciência muito grande nos procuradores da Lava Jato que o bicho vai pegar. Cabeças vão rolar. E hoje o que eu posso dizer para vocês é que cabeças ainda não estão rolando por falta da nossa capacidade de levar isso para os brasileiros. Eu falo isso porque hoje eu perguntei a uma pessoa que está trabalhando comigo, ele é evangélico da Universal, tadinho. Eu perguntei, você não está sabendo do caso dos 39 quilos de cocaína? Ele, não. Você não sabe do caso Queiroz? Não. Você não está sabendo do caso que o Lula faz questão de esperar preso que os casos sejam resolvidos e solucionados, a suspeição do... Não. Ou seja, nós não estamos mostrando para o resto do Brasil o que está acontecendo. Está faltando uma capacidade nossa de comunicação. Se a gente tivesse um entrosamento maior para levar isso para os alienados, eu tenho certeza que a queda do Dallagnol e a queda do Moro aconteceriam bem mais rápido. Deixa eu liberar aqui os comentários, né? E o Tony Conceição apareceu lá na cabeça do comentário. O Tony Conceição ainda está por aqui. Ele diz: e o seu Lula? E o seu Lula, lalá? Oi, oi, sai ou não sai? Aí que tá, Tony Conceição. O Lula, ele não tá preso, babaca. O Lula está lá para prender os seus babacas. Porque nesse momento, o Lula está tecnicamente solto, mas ele faz questão de ficar... Olha que interessante, né? Os alienados achavam que poderiam humilhar o ex-presidente Lula pela questão do ex-presidente Lula ter aquele problema com o dedo. Então é 9 daqui, 9 dali, é 9 dedos. Lula não tá nem aí para isso. Então os alienados achavam que a pior coisa pro Lula era estar preso. E aí vem essa oportunidade, o Dallagnol pensa, nossa, vamos oferecer a progressão de pena, o Lula vai sair catando cavaco para casa. Não, o Lula não quer a progressão de pena. O Lula quer o circo pegando fogo. E o Lula, como sendo o presidente que mais fez a Petrobras crescer, ele está muito disposto a apagar o fogo do Ministério Público com gasolina. É isso aí. E olha, Tony Conceição, espero que você e o seu Dallagnol estejam... Até que você tem solução, Tony Conceição. Sabe por quê? Você foi massa de manobra, você não agiu diretamente. Obviamente você tem culpa por tudo isso que está acontecendo. Mas agora você tem que encarar essa. Vocês podem lutar pela prisão, né, condução coercitiva do ex-presidente Lula. Mas liberdade coercitiva é difícil, porque a liberdade coercitiva depende de uma assinatura do ex-presidente Lula. Então, por mais que ele seja realmente... O Lula está disponível ao Estado, né? Digamos que a prisão política do ex-presidente Lula, se ela fosse uma prisão verdadeira, uma prisão legal, o Lula estaria disponível ao poder estatal
Então o poder estatal define se ele fica preso ou se ele não fica preso. Mas a prisão do ex-presidente Lula só pode ter uma progressão se o ex-presidente Lula aceitar as condições da progressão. E ele não vai aceitar. Então vai ter que ser o quê? Progressão coercitiva? Liberdade coercitiva? E enquanto a gente fala do ex-presidente Lula e sua liberdade coercitiva, eu gostaria de entender por que ninguém está preocupado com o motivo pelo qual Eduardo Bolsonaro está impedindo o sargento preso com 39 quilos de cocaína de contar de quem é a cocaína. Por que o sargento que foi preso com 39 quilos de cocaína não pode falar com o Brasil, não pode contar a sua versão da história? E a pergunta que eu faço nesse momento é: Ternobil e Tony Conceição, é essa família que vocês estão protegendo? Essa família que vocês estão protegendo? É lendo Novos Caminhos, Léo, Tony Conceição nem votar, ele vota. Sim, mas há a possibilidade do Ternobil fazer 16 anos nas próximas eleições e a gente precisa curar esse menino. Mais rápido possível. Deixa eu ler aqui. Libertando, da mesma forma que há uma liberdade coercitiva. Deixa eu... Eu gosto de vez em quando de trazer o Cauê Faria Trasmonte. O Cauê Faria Trasmonte é um cara que tenta complicar a live, conduzindo as pessoas no sentido de pensarem que eu sou na verdade, como é que fala? Um infiltrado. Só que não dá, Cauê. Sabe por quê? Desde o momento que eu iniciei o meu trabalho aqui na internet, eu falo a mesma coisa. Então fica difícil. Tá ruim pra você, né? E deixa eu ler aqui. Cauê Faria Trasmonte. Estopa, você fala como tucano, se veste como tucano, é anticomunista, é social-democrata, fez campanha pro Aécio, mas se diz de esquerda. Assim fica difícil entender. Olha, Cauê Faria Trasmonte, eu posso ser direita, eu posso ser esquerda, eu posso ser pra riba, eu posso ser pra baixo, posso ser comunista, posso ser liberal, eu posso ser Super Saiyajin, Batman, Coringa, posso ser Kryptonita ou Superman, não interessa. Mais importante para mim é muito simples: Brasil soberano, investimento em saúde, investimento em educação, o povo sabendo da verdade e todo traidor da pátria, se possível, fuzilado. Qual denominação que você quer me colocar? Se você acha que eu visto como tucano, se você acha que eu fiz campanha pro Aécio, né? Não interessa a denominação que você quiser me dar, né? Quiser... será que eu tenho alguma coisa? Eu vou pôr um treco azul aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô com um chapeuzinho azul aqui pra você falar que eu sou do PSDB de uma forma mais tranquila, tá, Cauê Trasmonte? Agora, ó, tô aqui, ó, com a campanha do PSDB. E vou cantar Serra é do bem rico, do bem sei lá o quê, do bem caro. Aí cantei a musiquinha do Serra. Mas não interessa, bicho. Olha, eu vou te falar. Se o Aécio vencer e o Aécio fizer investimentos na educação, se o Aécio colocar o Brasil como um país soberano, se o Aécio bater de frente com os interesses internacionais para prevalecer os interesses do Brasil, parar de vender estatal, reverter o que está debaixo do solo brasileiro para o povo brasileiro, eu sou Aécio, eu não sou filiado a partido nenhum. Eu te falo, se o Bolsonaro começar a ter posturas nacionalistas, começar a olhar pelo povo, eu vou bater palma pro Bolsonaro, eu já falei até mais. Se o Bolsonaro tivesse coragem de governar pro povo brasileiro, se de uma hora, vamos pensar que de uma hora para outra desse um piripaque na cabeça do Bolsonaro, o Bolsonaro começasse a governar pro povo brasileiro e parasse de trair o povo e entregar nosso patrimônio para fora.
Eu já falei que eu tô disposto a ir em frente à casa do Bolsonaro, levantar uma coroa e falar, Bolsonaro é meu rei. Então, cara, eu não tô nem aí se você fala que eu sou tucano, se você quiser falar que eu sou periquito, papagaio, seja lá o que for. Pra mim, tanto faz. Sabe por quê? Olha, não sou filiado a partido nenhum. Não sou, como eu diria, não sou idólatra não, cara. Não, sou, assim, não tem uma caixinha pra você me colocar dentro daquela caixinha e eu descer assim, né, certinho naquela caixinha. E a Cláudia Oliveira, muito bem, Léo, você é do lado do povo. Do lado do povo, simples assim. Olha, se o nosso povo, se o Brasil tivesse muito evoluído a ponto de um liberalismo... Tanto é, o Cauê Faria Trasmonte, nos meus antigos vídeos é possível ver isso. Quando as pessoas me perguntavam sobre liberalismo, eu falava, o liberalismo, ele é bom para o Brasil, desde que o Brasil não esteja na condição daquele que libera. E eu traduzo. Imagine você o seguinte, na situação atual, o Brasil é um país que perde com o liberalismo. Porque o Brasil sendo liberal com os Estados Unidos, o Brasil vai perder sua indústria, porque a indústria dos Estados Unidos é mais eficiente. Então é natural que a indústria dos Estados Unidos devore a indústria brasileira. Mas numa situação de negócios entre Brasil e Angola, por exemplo, eu quero mais é que o Brasil e Angola sejam liberais. Porque a indústria de Angola, naquela época, estaria inferior à indústria brasileira. Então a indústria brasileira conseguiria, por exemplo, vender para Angola e manter essa mesma condição de Brasil produzindo industrializado, Angola como sendo indiretamente uma colônia. Então, cara, olha, eu não tô dentro de uma caixinha, não. Eu estou muito tranquilo nesse sentido. E deixa eu trazer para o lado de cá. E fala o Ternobil, para a magistrada não há urgência para militar se manifestar sobre o caso. E disse que a Comissão de Relações Exteriores da Câmara não tem a função de julgar criminalmente. Olha, Ternobil, você está trazendo manipulações do Poder Judiciário, manipulações da Câmara. Eu tô querendo saber a verdade. Tipo, não adianta se virar para mim e falar, não, segundo o caso Queiroz não precisa ser julgado agora porque o Flávio Bolsonaro tem que ser julgado pelo STF. Eu quero entender o seguinte, você quer saber da verdade ou quer achar justificativas para proteger o seu criminoso de estimação? Básico, porque olha, no momento que as pessoas falam comigo assim, ah, você é um jornalista do PT que recebe dinheiro do PT, eu falo, ó, toda a minha vida financeira está à disposição. Você pode pegar e achar, se achar, eu pago 1 milhão de vezes aquilo que você achar. No momento que falaram do Glenn, o Glenn falou, não, a gente abre nossas contas aí e colocaram pro povo. No momento que falaram da Manuela, ela pegou o celular imediatamente e já disponibilizou. Nem deu tempo de respirar, já disponibilizou. E assim por diante. Quando a gente fala do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro ou do Bolsonaro, o que eu percebo é que vocês vêm com desculpas para explicar o porquê que aquilo não deve ser julgado. E não coisa do tipo, não, peraí, vamos escutar a verdade, vamos escutar a verdade. Por que a gente não pode escutar a versão do cara? Por que a gente não pode escutar o que o cara tem a dizer? A gente não quer julgar, não. Eu nem sou juiz. As pessoas que estão querendo escutar o que aquele cara tem a dizer, elas não estão querendo saber do que o juiz pensa ou do que o juiz deixa de pensar. As pessoas querem saber a versão que o cara tem para contar. Né? Olha, vamos cair na real. Às vezes aquele cara vai morrer sem contar a versão dele da história. Você não tem nenhum interesse de saber a versão dele. O que te interessa é só essa questão de como que a família Bolsonaro vai articular para o cara nunca ser ouvido? Né? Então assim, ótimo, o que o cara tem a dizer tá nos autos. Ótimo, tá aqui o Ternobil. Exatamente, ou seja, o cara não pode contar a versão dele, e aí eu só tenho a dizer uma coisa, Ternobil. Você tem bandido de estimação. Eu não tenho bandido de estimação. Como eu não tenho bandido de estimação, como nós da esquerda não temos bandido de estimação, a gente quer a verdade, doa a quem doer. E o que eu tenho percebido é que vocês têm lutado desesperadamente para que o caso Queiroz não seja realmente levado adiante,
né? O Flávio Bolsonaro tem lutado no STF para o Queiroz não ser investigado. Da mesma forma, o Flávio Bolsonaro luta desesperadamente para o seu sigilo bancário não ser quebrado. A gente tem visto um trabalho desesperado do Eduardo Bolsonaro para que esse senhor que foi pego com 39 quilos de cocaína não possa falar com o povo brasileiro, né? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: todas as manifestações contra o Lula foram ouvidas e nenhuma das manifestações conseguiu produzir provas. Já pensou se esse traficante aí, se esse mula tiver condições de apontar para onde vai essa droga? De onde vem, para onde vai? A gente não sabe o que ele tem a dizer. Quem sabe ele tem a coisa do tipo: no dia tal foram depositados tantos milhões na conta do político tal referente ao tráfico de drogas. Não conseguiram falar isso a respeito do Lula. Então, você vai me desculpar, o Ternobil e qualquer outra pessoa que tá aí nessa loucura aí, o que eu posso falar com você é o seguinte: vocês estão num desespero muito grande para defender o bandido de estimação de vocês. Para com isso, cara. Olha, a menos que você ganhe algum dinheiro com seu bandido de estimação, a menos que você seja advogado do seu bandido de estimação, pare de defender seu bandido de estimação de graça. Deixa o Éder Flamé, obrigado, Éder. Léo, boa noite. Léo, sinceramente, você para me explicar o vírus de Sincericity do Temer, do Janot, do Aloysio Nunes, da Marta Suplicy. Explica, Léo. Então, muito obrigado, Éder. Muito obrigado, Matheus Nascimento Mendes. Léo, fala dos 2 bi liberado pro MEC e dos 3 bi block. Tá, Matheus Nascimento Mendes. Muito obrigado, Matheus. Tá do lado de cá, subindo devagarzinho. E o Subeto traz aqui para eu corrigir, né? Léo, corrija-se, por favor. Você diz incorretamente progressão de pena e o correto é progressão de regime. Exatamente. Então, desculpa aí o pessoal das áreas jurídicas aí. O certo é progressão de regime, né? Do regime fechado para o regime semiaberto. Obrigado, Subeto, pela força aí. Obrigado, Matheus Nascimento, que pede para falar aqui sobre os 2 bi liberados para o MEC e do 3B Block, né? Eu tenho que ler sobre isso, eu não sei não, ainda não, certo, para te falar certinho não. Olha só, então, o que eu acho, Éder, sobre essa questão aí do que está movimentando essas pessoas, é porque não dá para esconder mais, né? Imagina o seguinte: você participou de uma organização criminosa. A organização criminosa brasileira, as pessoas ainda não têm noção do tamanho. As pessoas não têm noção do tamanho da coisa. E isso está fazendo com que pessoas não entendam o que está acontecendo. Eu só vou fechar a janela direita ali para ela parar de vibrar. Só um segundo. O que está acontecendo hoje, o que acontece hoje, pessoal, é que o povo brasileiro não tem condições de avaliar o tamanho do rombo que aconteceu no Brasil desde o golpe contra Dilma até hoje. O que está acontecendo é o seguinte, pessoal, veja bem. Por causa do golpe contra a Dilma, desde o golpe contra a Dilma, prisão do Lula até hoje, nós tivemos uma situação perpétua no Brasil. Situação perpétua é o seguinte: imaginem o seguinte, nós tínhamos até o golpe uma situação em que o Brasil, você, eu, nós éramos donos do que estava no subsolo brasileiro. Nós éramos donos do petróleo, por exemplo. Ah, mas espera aí, o petróleo era do povo, mas a gasolina era muito cara. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gasolina é um produto do petróleo vendido para o povo. O lucro do petróleo era investido na saúde e na educação. Depois de toda essa movimentação que nós tivemos, vejam o que aconteceu no Brasil como resultado dessa movimentação política. É muito importante analisar isso para a gente ter noção do tamanho do que aconteceu, Helder. Ora, nós tivemos a destruição da indústria nacional. Primeiro ponto. O Brasil passou por um processo de desindustrialização. Desindustrialização significa que o Brasil deixou de ser um país industrializado e passou a ser um país quase que rural.
Além desse processo de desindustrialização, nós tivemos um processo de venda do patrimônio. Então, qual que é a realidade? A gente sai de 2014, que a gente teve o menor desemprego da nossa história, e começa um processo de golpe contra o Brasil. Essas pessoas que você está falando são pessoas que participaram desse golpe. Essas pessoas prometiam um Brasil maior, um Brasil mais rico, um Brasil próspero a partir desse golpe. Então, desde 2014 até hoje, essas pessoas estão envolvidas nessa troca de modelo político, troca de modelo econômico. Essas pessoas, elas acreditavam que seria possível esconder do povo o que estava acontecendo. Qual que é a realidade? O que vai colocar... O que o Brasil vai passar agora nos próximos anos? Qual que é a realidade do Brasil nos próximos anos? Primeiro ponto, o Brasil não vai mais conseguir pagar aos trabalhadores o que pagava antes. A gente fica brincando que o engenheiro virou Uber, é uma forma de dizer que o engenheiro está desempregado, mas várias pessoas que antes ganhavam 10, hoje ganham 3. Então, todo brasileiro teve uma redução no seu poder de compra, todo brasileiro. Até mesmo os funcionários públicos, porque a inflação acabou comendo parte do patrimônio. A desvalorização do Brasil comeu parte do patrimônio. Então, a partir daí, nós tivemos uma outra situação que a gente precisa considerar, que ela é uma situação que eu vejo como uma situação sem retorno, a desindustrialização. Com essa situação de desindustrialização, hoje nós temos muitas coisas no Brasil em excesso e essas coisas vão brigar por clientes. Por exemplo, por causa da destruição da indústria, por causa da destruição do comércio e a redução do mercado, hoje nós temos vários caminhoneiros brigando por uma pequena quantidade de fretes. Hoje nós temos vários empregados brigando por uma pequena quantidade de empregos. Ou seja, nós temos toda uma população brigando por uma pequena quantidade de dinheiro. Então, tecnicamente, nós temos uma situação na qual o Brasil não vai voltar a ser o que era antes. Vocês acham que alguma pessoa que não foi o protagonista do golpe vai querer assumir parceria com o golpe? Não, claro que não. Se nem o Temer quis assumir esse protagonismo do golpe, o Temer que foi o produto do golpe, todo mundo agora vai querer pular fora da responsabilidade do golpe, da responsabilidade do que está acontecendo. Porque, olha bem, os caras trouxeram um Brasil que crescia para um Brasil que só cai, um Brasil que aumentava salário para um Brasil que congela salário, um Brasil que estava em caminho da prosperidade para um Brasil que está a caminho da miséria. Quem fez isso agora vai querer botar a culpa no outro. Claro que vai querer botar a culpa no outro. E tem sempre aquele para ser mais culpado. Dentro do Ministério Público, o Janot, que sem dúvida estava no meio de tudo isso, hoje ele tem a oportunidade de sujar a biografia do Dallagnol apenas. Olha, quem vai ser o Ustra do Ministério Público? O Dallagnol. Quando que o Dallagnol vai ser lembrado como herói? Só quando a gente tiver um outro ciclo bolsonarista. Então, durante os próximos 30 anos, o Dallagnol vai ser reconhecido dentro do Brasil como um traidor do Brasil. O Dallagnol pode vir a ser reconhecido como um herói quando o Brasil tiver um novo Bolsonaro, daqui 20 ou 30 anos. Antes disso, ele vai ser o mesquinho que usou o Ministério Público para destruir a economia. Da mesma forma, o Sérgio Moro. Todo mundo quer pular fora disso. Hoje, todos querem dizer que realmente sabiam que era golpe, que sabem que é golpe, reconhecem que é golpe, pessoas vão dizer que foram enganadas, como a Janaína, são pessoas que, olha, eu fui enganado, eu não sabia que era assim. Muita gente vai pular fora disso. Tem muita gente que vai pular fora disso. Por quê? Porque deu errado. Deu errado. Qual que foi o produto de tudo o que aconteceu desde o início até agora? A Globo, por exemplo, que foi protagonista disso, ela não quer, nesse momento, dar o braço a torcer porque ela ainda tem alguém na política. Ela tem o Sérgio Moro na presidência da República. Mas se o Sérgio Moro cair, a Globo cai matando em cima do Bolsonaro. E no final das contas, eles vão tentar colocar toda a bomba em cima do Dallagnol, toda a bomba em cima do Bolsonaro. O Sérgio Moro ainda tem a proteção da Globo, ele é uma aposta da direita brasileira,
mas vão tentar culpar alguns personagens da política por toda a desgraça que foi feita por um grupo político. Isso é a grande realidade. E olha, pessoal, existiam pessoas dentro do PT que não se movimentaram para proteger a Dilma do impeachment, porque essas pessoas estavam tão tranquilas do tipo, olha, nós somos o PT, nós temos a maioria do povo. Elas estavam tão tranquilas que elas pensavam assim, deixa a Dilma cair, porque é melhor pra gente, que depois eu venho candidato. Então, hoje, a grande realidade é que ninguém quer ser pai do fio feio. O golpe foi um fio feio. Todos que participaram do golpe são responsáveis por toda a desgraça que está acontecendo no Brasil. Todos que participaram do golpe são responsáveis diretos e indiretos pela quebra da economia, pela quebra da indústria, pela venda do pré-sal. Querer dizer hoje que a venda do pré-sal não vai dar prejuízo ao Brasil, porque agora está privatizado. Essa conversinha, né? Essa é a conversinha deles. Agora que está privatizado, acabou, não tem mais mensalão. Não, gente, agora não tem mais mensalão, mas em contrapartida, agora vai ter praticamente um estrangulamento na educação brasileira, um estrangulamento na saúde, e os políticos já começam a perceber que a gente já tá... Eu recebi no WhatsApp, pra vocês terem uma ideia, dentre as coisas loucas que a gente recebe, eu recebi no WhatsApp uma mensagem de grupos que estão começando a criar correntes ensinando a fazer bomba para jogar na igreja. Quando eles me colocam nesses grupos, eu saio, porque isso é até perigoso, até participar desses grupos, porque se depois descobrem, por exemplo, a inteligência da polícia, descobre que esses grupos estão articulando essas coisas, obviamente eles vão atrás de todo mundo que está nos grupos. Então o que eu faço? Eu saio fora do grupo assim que acontece uma coisa dessa. Mas eu fui incluído num grupo que as pessoas estavam começando a articular compartilhamento de informação de como produzir bomba para julgar dentro de igreja evangélica. Nós estamos indo com o Brasil para uma situação na qual é impossível prever o que vai acontecer depois. Quem que é louco de querer estar do lado daqueles que fizeram essa desgraça acontecer? Esse posicionamento do Janot, para mim, foi um posicionamento muito esclarecedor, Helder. Olha, o Janot, por causa da sua filha, ele cogitou matar um ministro do STF, por causa da sua filha. Nós estamos vivendo um Brasil que agora vai começar a matar filhos de muitas pessoas. E existe uma diferença. Quando o governo Fernando Henrique deixava 300 crianças morrerem de fome por dia, esse governo deixava 300 crianças morrerem de fome numa região que a morte por fome era comum. Hoje nós estamos de uma situação bem diferente. Nós estamos vindo de uma situação em que o Brasil já tinha praticamente esquecido da morte por fome e o Brasil está começando a ser reincluído nessa situação. Nós tivemos na cidade de Brasília um caso de uma pessoa que pegou o caminhão, né, aquele caminhão do Corpo de Bombeiros, e foi em direção ao Congresso para bater no Congresso Nacional e derrubar o Congresso. Então nós estamos vivendo uma situação em que está todo mundo com medo. Quando eu recebi, foi hoje, eu recebi essa mensagem de grupos que estão se formando para começar a julgar bomba incendiária dentro de igrejas evangélicas. Eu pensei, olha, ou é um grupo de loucos que não vai fazer absolutamente nada, ou então é um grupo realmente perigoso, porque nós estamos indo em direção a países da Arábia Saudita, a país do Oriente Médio. Nós estamos indo naquela direção. E hoje é mais fácil perceber por que acontecem esses ataques lá. Por quê? Porque eles influenciaram na política e uma parte do povo ficou com muita raiva e a partir daí eles começam a descontar dessa forma. Tá todo mundo com medo. As pessoas estão com medo daquilo que eles fizeram. Todo mundo hoje quer pular fora do que fez. Porque, no final das contas, se o Gilmar Mendes quase morreu por desrespeitar a filha do Janot, todos estão vulneráveis. Todos podem morrer da mesma forma. Então vamos cair na real. Não existe ninguém seguro num país inseguro. Não existe ninguém seguro num país que está vivendo essa crise que a gente está vivendo. Então, o que eu consigo ver nesse momento é
ninguém quer se associar a isso. E eu queria agradecer muito Vivi Silva. Eu gostaria de lembrar a vocês, pessoal, quem puder ajudar meu trabalho, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, né? Tem contas de praticamente todos os bancos, o que significa que você pode ajudar do banco que você tem conta, sem necessariamente ter que pagar uma transferência. Você pode ajudar com qualquer valor, e eu agradeço muito. Eu vi que algumas pessoas ajudaram com R$5 e eu digo, olha, faz diferença, no final das contas faz diferença para o meu trabalho. Então eu peço, quem puder ajudar, ajude dessa forma, quem puder ajudar compartilhando também, eu agradeço muito. E quem estiver fora do Brasil e quiser ajudar, tem o PayPal, você pode ajudar aí com uma transferência pelo PayPal. Deixa eu agradecer aqui, Vivi Silva. Boa noite, Léo. Lula, em sua imensurável sabedoria e humildade, prova a todos que a dignidade é um valor inegociável. A verdade prevalece e prevalecerá. Muito obrigado, Vivi Silva. Então, muito obrigado a todos vocês. Pessoal, eu fiz isso e eu queria dar a dica para vocês do seguinte. Se em algum momento você receber você foi incluído em qualquer grupo de WhatsApp que esteja propondo compartilhamento de vídeos ensinando a fazer bomba, se você for incluído em grupos de WhatsApp que ensinam, que incentivam qualquer tipo de violência, do tipo jogar bomba na igreja, essas coisas, saiam do grupo, bloqueiem o grupo, denunciem o grupo e saiam do grupo. Por quê? Pode ser que isso seja, inclusive, uma armação da própria direita para endurecer o regime, né, para, digamos que, ser necessária uma intervenção militar. Então, a sugestão que eu dou para todas as pessoas que me acompanham é muito simples. Se você for incluído num grupo, for convidado para cometer qualquer crime, isso é terrorismo, isso é muito perigoso, saia do grupo e não faça esse tipo de coisa, né? Então, enfim, não participe sob hipótese alguma dessas loucuras. Eu tenho visto, né, eu não sei se é porque o meu nome, né, as pessoas imaginam que eu posso divulgar esse tipo de coisa, mas eu tenho visto alguns grupos, já não é a primeira vez que me incluíram em grupo desse tipo, era grupo de rebelião, né, de sair para as ruas, para destruir, para fazer acontecer, e nesse momento me incluíram nesse grupo que a intenção era incendiar igrejas. Provavelmente, imagino eu que talvez seja até uma isca, né, para poder ficar falando sobre isso e depois conduzir a gente aí para a ideia de que a gente está praticando um ato terrorista. Mas a dica que eu dou para vocês é essa. Se num determinado momento incluírem você num grupo que faça esse tipo de proposta, qualquer proposta terrorista, nem responda, só exclua e bloqueie o grupo. E jamais participe desse tipo de coisa, porque isso pode ser até uma pegadinha para enrijecer ou endurecer o regime. E KKF, não dá para denunciar esse grupo? Então, o KKF, o que você pode fazer é denunciar o grupo, né? Existe essa possibilidade de denunciar o grupo. Mas o mais importante é o seguinte, não tente se aproximar do grupo, não tente trocar conversas. É muito importante você, digamos que, bloquear até a amplificação dessas ideias. Se essa ideia surgir, bloqueie essa ideia até sem responder. Tipo, o cara tá lá, te incluíram num grupo, você vê que o teor do grupo é isso, bloqueie o grupo, saia do grupo e não responda nada, nem do tipo de coisa, isso é feio, porque é melhor você nem responder, porque depois, se teve uma troca de conversa com esses grupos aí, eles podem usar isso para, de repente, te incluir em atos terroristas. E é isso que eu pensei, olha, eu não vou nem responder, vou picar a mula rapidinho, até para não ter jeito de me incluírem de alguma forma no meio disso. E o Tony Conceição chegou ao ponto de perturbar muito o pessoal está pedindo aqui, bloqueiem o Tony Conceição, deixa o Tony Conceição falar, hoje é o dia de desespero dos garotos que protegem o Bolsonaro, dos anti-Lula, porque hoje eles estão percebendo que nós estamos vivendo um momento bem diferente. Hoje não trata-se aí da condução coercitiva do ex-presidente Lula, hoje trata-se da liberdade coercitiva do ex-presidente Lula. E o que acontece nesse momento é que o Ministério Público quer desesperadamente
a liberdade do Lula ou a progressão de regime para evitar que os holofotes continuem apontando para os crimes do Ministério Público, para os crimes da galera aí, da galerinha de Curitiba. Deixa eu agradecer Roger Melo, boa noite, Léo. Conheço alguns bolsominions arrependidos, mas tenho a impressão que estão todos prontos para votar no Moro, Huck, Dória e companhia. Estou cansado de tentar conversar com essas pessoas. E o que pode acontecer, Roger Melo, assim, hoje eu fico imaginando qual que seria a intenção de um presidente que suceda o Bolsonaro, e a única coisa que eu consigo ver é a venda do que sobrar, porque nós estamos conduzindo o Brasil para uma situação tão complicada, né? Nós estamos conduzindo um Brasil para uma situação de um Brasil que não é dono do seu patrimônio, para um Brasil que não tem mais indústrias. Então nós estamos numa situação bem complicada aí. E eu não sei quem vai querer ser o próximo presidente ou o que ele vai fazer como próximo presidente, né? E o Jonathan Jô fala que não precisa nem preocupar com terrorismo. Já tem uma bomba no Palácio do Planalto destruindo o Brasil. Deixa eu ver aqui como é que estão os comentários. E as pessoas perguntam onde está um corpo saudável. Um corpo saudável, ele teve uma recaída porque saiu usando muitas bombas aí. Não é brincadeira, pessoal, não sei de um corpo salgado. Deixa eu trazer aqui o Reinaldo, né, olha. O meu computador fala que eu estou sem internet, mas parece que eu estou com internet, até porque parece que eu estou vendo aqui o... Deixa eu agradecer aqui o Éder Flameyer. Léo, sou funcionário BR, trabalho sujando as mãos de petróleo há 18 anos e digo que daqui a 15, 20 anos os brasileiros irão chorar com toda essa entrega de uma reserva que deixaria o Brasil em igualdade com a Arábia em reserva. Exatamente, Éder. O que eu tento explicar é isso mesmo. Você está falando uma coisa bem interessante. Em poucos anos, o Brasil vai entender o que fez. E hoje, imagine você, Helder Flameyer, o que passa a Nigéria. Obviamente, não são todas as pessoas da Nigéria que sabem de como a Nigéria perdeu o seu patrimônio. A gente sabe que existem pessoas que não têm noção do que aconteceu, né? Mas imagine o que passa um nigeriano que fica sabendo sobre o que aconteceu com a realidade da Nigéria, que o Brasil repete a história da Nigéria. Infelizmente, o Brasil está vivendo exatamente a mesma coisa, um país que teve a oportunidade de ser dono do próprio petróleo, investir na saúde e na educação. E volto a dizer, pessoal, ser dono do petróleo não tem nada a ver com gasolina barata. Ser dono do petróleo olha, o petróleo foi vendido, o lucro é revertido para todo o povo. Gasolina barata é lucro revestido a quem consome muita gasolina, né? Ah, não, beleza, a Petrobras é do Brasil, então a gasolina vai custar 1 centavo. Quem vai se beneficiar disso? Quem tem carro. Ah, não, olha, a Petrobras é de todo o Brasil. O lucro do petróleo vai ser investido na educação do povo brasileiro. Todo o país vai se beneficiar de um país mais educado, de um país com mais saúde. Então é importante que as pessoas entendam a diferença, porque os MBLs, eles usam esses argumentos para tentarem dizer que o petróleo é do brasileiro, mas a gasolina é cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O petróleo ser do brasileiro não implica nenhuma necessidade numa necessidade aí desesperada de que o brasileiro tenha uma gasolina barata, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, enfim. Pepe Legal, a Dilma investiu na educação e o Kid Bengala, mais dinheiro para roubar, né? E tá rolando muito, toda hora essa galera tá vendendo alguma coisa nossa mesmo, viu, Kid Bengala, né? Lembrando que durante o tempo que era o governo Lula, o governo Dilma, a gente não saía vendendo tudo aí para roubar, não.
Letícia Durão, o corpo saudável é da mente podre, estava assediando as mulheres do chat. Se ele voltar, eu saio. Letícia Durão. Mas, Letícia Durão, corpo saudável tem o perfil daqueles caras que usaram muito anabolizante, então ele fica assediando, mas ele não funciona não é brincadeira. Olha, e aconteceu uma coisa aqui bizarra com a minha internet, caiu o servidor DNS, né? Olha o que está acontecendo aqui, então fica difícil para eu trazer as notícias, mas sobrou uma notícia aqui, que é essa. Essa ainda não fechou, e eu posso repetir quantas vezes for necessário. Para tentar ofuscar a Vaza Jato, os procuradores de Curitiba estão pensando na soltura coercitiva do Lula, na liberdade coercitiva do Lula. E hoje os eleitores do Bolsonaro, a galerinha que antes comemorava a prisão do ex-presidente Lula, essas pessoas que antes estavam falando Lula tá preso, babaca, hoje estão desesperadas dizendo o Lula tem que ir para casa, babaca. Né? Então E o anticristo fala, não é engraçado, Léo. Não sei o que você está falando que não é engraçado, mas lendo aqui mais comentários, já que sumiram as notícias, o Guedes incompetente não consegue melhorar a economia, então inventa mais impostos como CPMF. O Guedes passa, talvez, por um momento que não incomoda, porque, obviamente, ele faz parte dos poucos que estão ganhando dinheiro no Brasil, mas é um momento muito interessante, porque, vejam bem, o Guedes, como liberal, ele não pode aplicar uma política keynesiana a partir de uma iniciativa do governo. Uma política keynesiana é mais ou menos assim, pessoal, olha, o governo vai gastar na economia para fazer a economia funcionar. Então vamos pensar numa política keynesiana dentro da sua cidade, a partir daí você começa a pensar que é possível aplicar no Brasil inteiro. Vamos pensar que sua cidade está parada. Nenhuma pessoa da cidade tem coragem de investir sozinha, porque ela pensa, se eu investir, eu posso perder dinheiro, então eu não vou investir. Então está tudo parado. Aí o prefeito da cidade vai aplicar uma política keynesiana. E aí o prefeito da cidade vai e começa a arrumar as ruas da cidade. O prefeito, para arrumar a rua, ele tem que contratar pessoas para trabalharem, ele tem que comprar cimento, ele tem que fazer um monte de medidas que acabam demandando produtos e mão de obra da sociedade, porque as pessoas foram contratadas para trabalhar, as pessoas começam a comprar mais, porque agora elas têm dinheiro, porque as pessoas começam a comprar mais, o supermercado vende mais e contrata mais gente e assim por diante. Esse impulsionamento da economia ele pode acontecer a nível federal através de investimentos do Estado federal. Vamos imaginar que o Guedes pensa, olha, tá ruim, não tem condições da economia voltar, vamos partir para o keynesianismo. Então o governo começa a investir em construção de estradas, construção de aeroportos e põe pau para quebrar. Aí a construção de estradas vai demandar aí produção de asfalto, etc. E assim por diante. Olha, vai construir um aeroporto novo, contrata gente, compra cimento, e aí a economia começa a girar por causa desse investimento. Isso causa um certo endividamento no Estado, mas em contrapartida retoma a produção. E porque retoma a produção, o endividamento acaba sendo compensado pela nova arrecadação dessa produção que foi retomada. Então é um toma lá da cá. O Guedes não pode fazer isso porque o Guedes ele é uma proposta liberal. Se ele fizer uma coisa dessa, ferrou pro lado dele. Então o que ele faz? Ele tenta fazer com que você faça isso. O governo do Guedes não pode fazer isso. Então ele propõe que você tire o seu FGTS para que isso aconteça. Mas é muita infantilidade do Guedes imaginar o seguinte, olha, vamos imaginar que de uma hora para outra o governo inicia a construção de uma hidrelétrica na sua cidade. Obviamente, porque o governo iniciou a construção de uma hidrelétrica na sua cidade, vão várias pessoas trabalhar nessa hidrelétrica, o supermercado sabe que vai vender mais, por isso contrata mais pessoas, determinadas empresas vão mudar para essa cidade, porque sabem que a construção dessa hidrelétrica vai demandar cimento, vai demandar ferragem e assim por diante. Agora, imaginar que essas empresas vão se movimentar porque o povo vai retirar R$500 do FGTS, é muita infantilidade e chega a nível de estupidez o Guedes imaginar que ele vai substituir uma política keynesiana advinda de um investimento conjunto do povo através do Estado
pela tentativa de super inovar fazendo uma política keynesiana com você tirando seu FGTS. É até patético uma coisa dessa, mas ele está tentando transferir essa responsabilidade que seria de toda a sociedade através do Estado para aqueles poucos que estão trabalhando e têm o FGTS para sacar R$500. Então, a grande realidade é que não vai dar. As pessoas já estão percebendo que não vai dar, a gente não vai ter nem voo de galinha nessa economia, não. A gente vai ter só fracasso. E o que a gente vai ter no PIB brasileiro? Uma substituição do PIB industrial para o PIB rural. Máquinas estão produzindo no Brasil, não são os trabalhadores, são máquinas. Máquinas produzindo lá nas fazendas. Os trabalhadores na cidade hoje estão sentindo o gostinho do fora Dilma, fora PT. As cidades cheias de barracas, o comércio praticamente parado, a indústria aniquilada e todos eles olhando para o céu e gritando fora Dilma, fora PT, o mito está na presidência, viva, viva, viva. É a estupidez que infelizmente tomou o Brasil e a gente precisa ver esse povo sofrer um pouquinho. O mais engraçado é isso. Os locais que mais trabalharam pelo bolsonarismo, que são as cidades industrializadas como São Paulo, são os que mais estão pagando nesse momento. Então, mais uma vez, muito obrigado, Helder Flameyer, pelo superchat. Eu gostaria de lembrar você que você pode ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo, né? E nas descrições, quem tiver no Facebook, se você puder compartilhar aí, eu agradeço também os compartilhamentos. Você pode ajudar meu trabalho, obviamente, compartilhando também. Liberando aqui. E o Cauê Faria Trasmonte fora Keynes, burguês. Cauê, eu sinto em lhe informar, tá, Cauê, que o Keynes já morreu. E já tem muito tempo, tá? Não tem como se falar fora Keynes, ele já tá fora há muito tempo. E o Ternobil fala, eu sou da indústria e não vejo nada que você tá valando. Ternobil, eu gostaria de dizer para você que nós estamos falando da vida real. Isso não vai impactar na indústria montada com bloquinhos Lego. Eu estou falando da indústria brasileira. Eu não estou falando do banco imobiliário, eu não estou falando do Lego, eu não estou falando do videogame, eu estou falando da vida real. Vida real, cara. A indústria brasileira se desconectou. Tudo que trabalhava para a construção civil quebrou. Tudo que trabalhava para a cadeia de produção do petróleo queimou. Eu não estou valando do seu joguinho de Lego. Inclusive, eu gostaria até de dizer para você, Ternobil, que tem Lego para mecânica, tem Lego para tudo. Então, tem até uns Legos aí para atuadores pneumáticos, muito massa. Isso aí não vai ser influência. Se você tem esse kit Lego aí, isso não vai ser influenciado pela macroeconomia, porque é uma brincadeirinha dentro de casa. O que eu tô falando é da indústria de verdade, pô. Tipo, olha, aquela indústria ali produzia cimento para vender para a OAS. A OAS quebrou, ela quebrou também. Tô falando de indústria de verdade, Ternobil. Você vai entender isso quando você crescer um pouquinho mais. E o Fora Keynes, burguês aqui do Cauê Faria Trasmonte. Notícia ruim para você, não dá para pedir Fora Keynes, tá, Cauê? Porque o Keynes já morreu, já faz um certo tempo. Mas você pode, obviamente, pedir fora Bolsonaro. Bolsonaro está na área. Não dá para pedir fora Keynes. Deixa eu liberar aqui os comentários. Deixa eu colocar aqui os comentários do lado de cá. E o Gênesis Oliveira não pode falar isso com o Ternobil. Né? Precisamos, Gênesis Oliveira, o Ternobil, pelos comentários a gente consegue ver que não passa de 12 anos, não pode falar isso. E o Cauê de Faria Trasmonte fala, eu não sabia, Estopa, você é inteligentíssimo. Muito obrigado, Cauê, eu sei, eu sou o máximo. Quer dizer, eu sou até um pouco mais que o máximo. Você pensa assim, no máximo, coloca um pouquinho a mais, e sou eu, muito obrigado, né? Então é mais ou menos isso aí, né? Porque eu sei que o Keynes já morreu, agora você está sabendo também, e eu posso até dizer que você também é inteligentíssimo, porque até poucos segundos atrás você não sabia disso, mas agora você está sabendo. Então,
eu posso até finalizar esse pequeno bate-papo aqui sobre os inteligentíssimos falando, é nóis, Cauê. Agora que você sabe também que o Keynes já morreu, você também é inteligentíssimo, então é nóis. Deixa eu liberando os comentários aqui. Edivaldo Silva fala, boa noite, Léo, como ainda tem paciência para tentar explicar para aqueles que são umas antas? Edivaldo Silva, é preciso fazer meditação, né? Eu não tenho paciência. A realidade é que eu não tenho paciência. Tanto é que, se você prestar atenção, eu estou balançando, que na hora que eu vejo muita bobeira, eu fico, né, tremendo aqui de desespero. Mas a gente vai tentando. E aqui, por que Dilma nomeou Joaquim Levy, o banqueiro do Bradesco, para ministro da Fazenda? Olha, Cauê de Faria Trasmonte. Eu quero entender o seguinte, Joaquim Levy era dono da Friboi, da Oi e da Ferrari de Ouro? Porque eu não sei explicar o porquê. Quem que ela deveria ter nomeado? Você acha que ela deveria nomear para ministro da Fazenda alguma pessoa só porque era, por exemplo, do MTST? Né? Não, eu estou te perguntando porque quem que você acha que deveria ter sido nomeado? Eu? Obviamente é necessária uma pessoa com um certo tato com poder financeiro, né? Um certo conhecimento de finanças. E você acha que ela conseguiria nomear para ministro da Fazenda uma pessoa da política que não fosse conhecida na área financeira, né? Eu quero entender, quem que você sugere? Claro que existem sim críticas pertinentes ao Joaquim Levy, mas poderia ter sido o Crivella, talvez orando ele fizesse a multiplicação do dinheiro. Será que é isso que você está querendo dizer? Ou talvez ela poderia ter nomeado o Valdomiro, que aí o Valdomiro ia chorar e com o choro do Valdomiro o dinheiro brasileiro se multiplicaria, porque quem gosta de fazenda é o Valdomiro. Então quem que você acha, Cauê, que poderia ser o ministro da Fazenda da Dilma? A filha dela, né? Talvez a filha dela? Ou o Lulinha? Então alguém tinha que ser nomeado. Fosse quem fosse, você ia criticar. E o Chernobyl fala, o Léo protege as indústrias que roubavam os cofres públicos. Olha, Chernobyl. Olha, Chernobyl. Eu acho massa seu comentário. O Léo protege as indústrias que roubavam os cofres públicos. E quando eu imagino uma mensagem dessa sua, eu protejo muito as indústrias de engenharia, que eu acho que engenharia é, sem dúvidas, o alicerce do desenvolvimento. Eu fico imaginando uma indústria da construção civil roubando os cofres públicos. Vocês já pensaram uma betoneira? Né? Eu não consigo mostrar uma foto da betoneira aqui não, porque as coisas não estão funcionando muito bem aqui. O servidor DNS caiu, então eu consigo continuar transmitindo, mas não consigo abrir mais nada na internet. Mas betoneira é aquele negócio que fica girando assim para misturar o cimento. Né? Vocês já imaginaram, deixa eu ver se eu coloco aqui, betoneira. Né? Imagina o seguinte, vocês já imaginaram uma betoneira dessa aqui correndo no meio da rua e abrindo, arrombando o BNDES, uma betoneira dessa aqui, sai correndo, arromba o BNDES e enche isso aqui de dinheiro e sai correndo, cheia de dinheiro? Pois é. É uma indústria da construção civil roubando um cofre público. A betoneira vai, quebra a porta do BNDES, emboca o dinheiro e sai correndo com o dinheiro. Sabe por que o Chernobyl? Indústria não rouba nada, não, o menino bobo.
indústria, ela tá lá para produzir, gerar empregos, ela não rouba nada. Então você não tem que destruir uma indústria. É mais ou menos assim, olha, vamos imaginar a seguinte coisa, né? Ah, você tem um carro, você acabou de comprar um carro, seu carro tá lá novinho. Aí você foi sofrer um acidente com o carro, você foi e atropelou uma pessoa. Você vai lá e bota fogo no carro. Ah, como é que é? Né? Tipo, você tá no prédio, tem um elevador. Aí você entra no elevador, o elevador trava com você, você sai do elevador e quebra o elevador todo. Não, Ternobil. Indústria não rouba cofre público, não, cara. A indústria, ela produz, ela gera empregos. Não, vocês já imaginaram? Olha, o camarada, ele pega... Imagina o seguinte, o cara chega, compra um pão, aí chega em casa, vai comer o pão, lá dentro do pão tem um pedacinho de pedra, quebra o dente dele, e vai lá e quebra a padaria. Não, Ternobil, não é assim que funciona. O que rouba os cofres públicos é o ser humano. É o bandido que você tem de estimação. Então, o que você precisa fazer, Ternobil, é punir o criminoso e não destruir a indústria que gera empregos. Eu não tenho problema nenhum com a prisão dos diretores da OAS, eu não tenho problema nenhum com a punição dos diretores. Falo até mais, no momento que os diretores da OAS começaram a ser julgados, surgiram provas contra eles, e eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que muita coisa estava sendo feita ali para extorquir os diretores da OAS, não para poder punir, mas encontrou um diretor de uma empresa que é criminoso, mete esse cara na cadeia, coloca outro diretor, se não conseguir outro diretor, coloca o interventor do Estado, mas não destrua os empregos. Sabe por quê? Essa ideia de que uma indústria da construção civil vai ter um monte de máquinas, imagina-se um exército de betoneiras correndo para o BNDES para roubar o dinheiro do BNDES. Não, imagina, Ternobil, 500 máquinas dessas andando em direção ao BNDES e roubando o cofre público. Não é assim que funciona. Tem um espertalhão ali que está fazendo coisa errada, é ele que tem que ser preso. E que culpa tem o pedreiro que trabalhava na OAS? Que culpa tem a fábrica de cimento que vendia cimento para a OAS? E o David Franklin chama atenção aqui, chama-se administrador judicial, o cara que fica lá cuidando da empresa enquanto o diretor está cumprindo pena, se for preciso. E você acha mesmo que o Brasil deveria ter gerado 15 milhões de desempregados por causa de alguns criminosos? Não, o Moro quebrou essas indústrias, Ternobil, para que indústrias dos Estados Unidos pudessem tomar um mercado que antes eram de indústrias brasileiras. Deixa de ser bobo, menino. Agora, no dia que você trouxer para mim, pode até... Eu não acredito em delação premiada de gente que falando que teve um exército de betoneira que saiu correndo de dentro de uma construtora e roubou o BNDES. Não, eu não acredito, tá, Ternobil? Mas se tiver uma filmagem das betoneiras andando em direção ao BNDES, roubando dinheiro público, aí eu acredito. Aí a gente até pode mudar de opinião e pensar, não, realmente tem que destruir a indústria, porque a indústria tem vida própria, ela vai, corre lá e rouba os cofres públicos. Mas até onde sei, Ternobil, você vai entender isso assim, que talvez com 12 anos de idade você já consiga entender isso. Até onde sei, o que acontece é que quem rouba é o ser humano. Quem rouba os cofres públicos é o picareta. E uma pergunta interessante aqui do Pepe Legal, que pergunta como a China conseguiu conciliar capitalismo e socialismo. Essa pergunta é interessante. Deixa eu agradecer a presença aqui de Chocoprint BR, lembrando vocês podem ajudar na sobrevivência do meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu queria agradecer também outro moderador que chegou aqui, Tatiana, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aos moderadores. Eu queria agradecer também o empenho do colega Anthony, do Portal Sabendo Direito, que trabalha na divulgação. E olha,
a questão da China, Pepe Legal, por como que a China conseguiu, né, e a prepotência da criançada, tá ali. Ternobil fala, Léo, com 12 eu tô entendendo melhor que você com mais de 30. É isso mesmo que quebrou o Brasil, Ternobil. Olha, há uns 3 anos atrás, uma criançada se uniu na internet para divulgar o liberalismo. Isso aconteceu. Há uns 3 anos atrás, a gente tinha aí um exército de moleques aí de 12 anos que sabiam absolutamente tudo de economia. E eles pediram para o Brasil o modelo econômico da Argentina. Eles batiam palmas para a Argentina. A Argentina quebrou, agora o Brasil está quebrando. Eu estou achando que essa falta de semancol que vocês crianças não entendem de economia, essa falta de semancol que está dando essa oportunidade para a gente ser fatiado. Né? E é mais ou menos assim. É um erro que não tem volta, porque depois que entregou já era. Então, a dica que eu te dou, Ternobil, é o seguinte, da mesma forma que ninguém teria coragem de levar uma pessoa para fazer uma cirurgia no médico de 12 anos de idade, eu digo para você que eu não tenho coragem de acreditar em você, economista de Facebook com 12 anos de idade. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso, o brasileiro não tem coragem de levar a mãe, o filho, ou, assim, levar um ente querido no médico com 12 anos, 14 anos de idade, não, que aprendeu no Facebook. Mas, em contrapartida, o brasileiro teve coragem de confiar na opinião política de uma molecada aí que... Né? Se uma pessoa chegar e falar assim, eu sou médico, só que eu me formei estudando sozinho na internet na escola austríaca de medicina. Eu não fiz medicina numa universidade, não. Ninguém tem coragem de confiar no cara. Agora, em termos de economia, a palavra final sobre economia no Brasil tornou-se a opinião da molecada que ficava vendo vídeos da escola austríaca. Né? Assim cresceu o MBL. É exatamente aí que está a situação. Da mesma forma que não ia dar muito certo uma cirurgia realizada por um Ternobil de 12 anos de idade que aprendeu cirurgia no Facebook, não podia dar muito bom resultado a ideia de um Brasil que foi conduzido por economistas de Facebook que se formaram por vídeos da escola austríaca, né? Doutores com 12 anos de idade. E assim a coisa desandou. Mas essa questão da China é o seguinte. O que acontece com essa questão da China é que a China conciliou a abertura de mercado, né, essa abertura de mercado para atrair o capital internacional, e ela manteve uma proteção sobre o seu povo para evitar que o povo fosse influenciado por Facebooks da vida. Então, a China é comunista? Eu não acho que a China é tão comunista, não. A China não é assim tão comunista. A China não tem políticas comunistas como poderia ter. Eu diria até mais. A Inglaterra é mais comunista que a China. Mas a China é administrada pelo Partido Comunista. É bem diferente, tá, pessoal? Olha, toda vez que você tiver a ilusão de que a palavra Partido Comunista tem alguma coisa a ver com comunismo, o que você precisa pensar é o seguinte: Bolsonaro foi eleito para lutar contra a corrupção. Então, ou seja, não é o nome que tem alguma coisa a ver com a coisa, né? Bolsonaro é o cara contra a corrupção. O que tem a ver a proposta com a realidade? Não tem nada a ver a proposta com a realidade. Então, o que acontece é que a China, ela teve uma política, obviamente, interessante para participação do governo em determinadas áreas, como, por exemplo, políticas energéticas, a participação do governo na redução da miséria, mas ela não é aquela China que evita o crescimento da desigualdade social. Bom, isso foi, obviamente, o que eu aprendi através de algumas entrevistas que foram compartilhadas. Eu fiz um curso de economia. No curso de economia tiveram alguns vídeos a respeito da realidade da China, e o que dizem é que a China tem um comunismo de mercado. Então é mais ou menos assim, se a ideia do comunismo é exatamente a inexistência do mercado,
Então não é comunismo. Não dá para imaginar que a China tem um comunismo de mercado. A China não tem tantas políticas de redução de desigualdade social como teria numa realidade comunista, né? E Cauê Farias Trasmonte pergunta: a Inglaterra impede que não haja desigualdade social? Olha, Cauê, a China não faz isso, não. A China está criando uma aristocracia, um povo extremamente rico de um lado, apesar de que ela trabalha pela redução da miséria por outro lado. Então, não há possibilidade de, assim, ao meu ver, né, Cauê, lógico, não existe muita possibilidade de você incentivar o desenvolvimento econômico através do mercado se você, ao mesmo tempo, estiver promovendo uma igualdade, né, econômica por outro. É mais ou menos assim, olha, nós temos um país no qual o médico ganha a mesma coisa que o chapa. O chapa é o cara que carrega coisas no caminhão. Aí o chapa começa a trabalhar com 16 anos de idade e já começa a acumular riqueza. O médico tem que estudar mais 10 anos. Depois de 10 anos estudando, o médico vai começar a acumular riqueza. Então, eu te pergunto, quem que vai deixar de começar a trabalhar aos 16 anos de idade como chapa para estudar mais 10 anos para virar médico, sendo que lá no final das contas ele vai ganhar a mesma coisa que um chapa ganha? Então não há, e esse exemplo é obviamente um exemplo que não é meu, trazido aí pela teoria do Rawls, e eu não consigo ver uma possibilidade de uma proposta de igualdade plena produzir riquezas. Não há possibilidade de uma proposta. E eu te falo, o Cauê Faria Trasmonte, que o comunismo é tão desmotivante que eu não sei se eu, numa realidade extremamente comunista, eu não sei se eu teria me dedicado como eu me dediquei, porque você pensa, olha, e são coisas que a gente precisa ter semancol. Tem hora que você tem que ter aquela noção de que, tipo, olha, que coisa bonitinha, né? Ficar falando de comunismo, igualdade. Não, isso não funciona, gente. Não funciona. Eu imagino, olha, hoje, essa parte aqui da minha mão, ó, não sei se é possível ver através do... Não sei se é possível ver através do vídeo, né? Essa parte aqui da minha mão tá inchada, ó. Isso é tendinite. Eu tenho tendinite nas mãos porque em determinados momentos da minha vida eu estava trabalhando 20 horas por dia. E aí eu pergunto, Cauê de Faria Trasmonte, será que se eu estivesse vivendo num mundo comunista, eu trabalharia 20 horas por dia para dividir o que eu tenho com os outros que não estão trabalhando? É a maior ilusão do mundo ficar tentando insistir nessa coisa de comunismo. Isso não funciona, não. Assim, obviamente, o capitalismo que respeita a importância de investir na saúde, ele respeita a ideia de que somos uma sociedade na qual a saúde de todos é interessante para todos. Então, eu acho interessante que parte do meu trabalho seja investido na saúde social, porque eu não quero estar exposto as doenças dos outros. Isso é um pensamento capitalista. Eu quero viver numa sociedade na qual não exista uma pessoa intencionada em viver no mundo do crime para me roubar, porque essa pessoa é valorizada pela sociedade. Então eu não quero necessariamente que determinadas pessoas me roubem. Eu quero que essas pessoas ganhem bem para que essas pessoas não precisem me roubar. Isso é um pensamento capitalista, é uma responsabilidade do capitalismo. Agora, por que os superliberais não se preocupam com isso? Qual que é a probabilidade, Cauê, de um Luciano Huck ser roubado? O cara tem, ele quer ir para um lado para o outro, ele tem jatinho. Ele quer sair de uma parte para outra da cidade, ele tem helicóptero. Não tem possibilidade desse cara ser roubado. A saúde pública, a segurança pública nem interessa para esse cara. Qual que é a possibilidade de um Silvio Santos ser roubado? Só se ele fizer aquela loucura dele de confiar na sorte e não ter segurança em casa quando rolou aquele sequestro lá, mas em termos de dinheiro, ele tem dinheiro para se proteger, para sair. É lógico que esses caras têm uma visão liberal que não tem nada a ver com a minha visão de redistribuição de renda. Eu penso diferente. Ao meu ver, como para mim é muito importante diminuir a criminalidade, diminuir as doenças na sociedade, eu acho que o investimento em saúde, educação, são investimentos importantíssimos.
Porque esses investimentos vão criar uma situação muito mais confortável. Você acha que na Inglaterra a criminalidade é menor que no Brasil porque lá os seres humanos são melhores? Você acha que um ser humano inglês é melhor que um ser humano brasileiro? Não. Não. Um ser humano inglês, ele tem mais oportunidades de acesso ao emprego, acesso à educação, acesso a tudo. Então, olha, o que eu te falo é que na Inglaterra não vale a pena roubar. Uma pessoa chega na Inglaterra, hoje, o Partido Conservador inglês, Partido Conservador Liberal inglês, está propondo um salário mínimo de 10 libras por hora. Aí eu te falo, olha, os caras estão propondo 10,40 libras por hora, que seria equivalente a mais de 50 reais. E aí eu te pergunto, será que vale a pena, Cauê, o cara deixar de ganhar 10 libras por hora? O cara vai ganhar praticamente uma televisão, que lá com um dia de serviço você compra uma televisão. Será que vale a pena o camarada chegar e entrar na casa do outro para roubar uma televisão? Não vale a pena, cara. O que você consegue fazer com o capitalismo para o capitalismo diminuir a criminalidade? Tornar o crime, assim, colocar o crime numa situação que ele não vale a pena. Olha, se o cara entrar na casa do vizinho e roubar a televisão, ele não vai conseguir vender. Porque lá é tão fácil comprar uma televisão que quem quer comprar vai na loja e compra. A loja vende. Então, pior, lá é o seguinte, todo mundo lá que tem emprego, tem um cartão de crédito, o cara entra no PayPal, o cara compra o negócio no eBay, o cara compra o treco chega no seu endereço lá, tudo por um preço que você paga do jeito que você quiser. Por que alguém vai roubar se ele não vai conseguir vender? Né? Por que alguém vai roubar, sendo que ele corre o risco de ser preso? Se ele trabalhar com um dia de trabalho, ele consegue, às vezes, mais do que o que ele conseguiria roubar. Então, assim, é uma coisa completamente sem nexo. E a Mauri, trabalhador brasileiro. Na China, tudo pertence ao Estado. Não é assim não, tá, Mauri? Na China tem patrimônio particular, sim. Tem patrimônio privado, sim. Apesar de que o Estado é maior. O que a China faz é um controle anti-domínio do capital. A China evita que o capital privado domine tudo, mas existe o patrimônio privado. Deixa eu agradecer vocês pelas participações. Lembrando, você pode ajudar o meu trabalho através das contas que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Quem puder se inscrever aí nos canais, eu agradeço muito. E eu vou rodar aquele vídeo aqui que encerra as lives, logo depois eu coloco a reprise. Então, muito obrigado, pessoal, e até amanhã. Aqui no Brasil,